nós recebemos a recomendação até para falarmos todos em o mesmo propósito. Nós estamos falando sobre nova chance, segunda chance. E nós já tivemos várias novas chances, várias segundas chances. E a Bíblia fala sobre pessoas que tiveram nova chance. E são muitas essas pessoas. Eu fico pensando, aquele povo que estava ali no deserto, que começaram ali a murmurar e fizeram uma estátua para adorar, enquanto Moisés estava ali no monte, recebendo as instruções de Deus. Eu fico pensando, todo aquele povo receberam uma nova chance. Porque quando nós observamos aquela passagem, nós vimos que Deus ele manda Moisés descer, que aquele povo estava se corrompendo. Moisés desce. Quem tinha escrevido os mandamentos sobre a pedra? Deus. E quem quebrou a pedra? Só que não foi Moisés. Sabe por que não foi Moisés? Eu fico pensando, se eu ouvisse de Deus o que Moisés ouviu, porque Deus falou assim para Moisés: Moisés, você será eu na terra. Olha que forte. Deus fala para Moisés que Moisés seria ele na terra. Então ele chega, e quando ele chega, o próprio Deus foi quem tira aqueles mandamentos da mão dele e quebra. Olha, naquele momento Deus ele estava triste com aquele povo. Triste. Moisés precisou voltar para o monte, ficar lá mais um bom tempo, para que Deus tivesse ali misericórdia daquele povo e desse para eles uma nova oportunidade. Só que muitas vezes isso acontece com a gente. Nós recebemos uma oportunidade de Deus e com o passar do tempo perdemos aquela oportunidade. Quantas pessoas você conhece que elas vão mudando o comportamento com o passar do tempo? A Bíblia diz que com o passar do tempo o amor de muitos se esfriaria. E a gente vê isso acontecendo. Tenho certeza que aqui já aconteceu, como várias igrejas já aconteceu, pessoas que buscavam a Deus e elas não buscam mais. Eu encontrei com um jovem senhor, ele, não me lembro o nome dele, sou péssimo com o nome. Eu vou demorar 6 meses para aprender o seu nome, ainda vou perigoso a trocar ainda. Eu sou péssimo com o nome. Mas ele encontrou comigo e ele perguntou para mim: você está lá na igreja ainda? Eu falei: como assim ainda? Não entendi a pergunta. Porque não é linda. Não. A igreja não é meu lugar, não é minha segunda casa. É sempre que eu vou estar, não é linda. Mas é porque para muitas pessoas buscar a Deus, servir a Deus é algo que perde o valor. Para aquele povo que estava ali no deserto, perdeu o valor. E para muitas pessoas que estão aqui hoje, se não vigiarem, vai perder o valor. Quando nós relembramos, a gente tem feito um plano de leitura anual da Bíblia, já está bem no finalzinho. Já estou de Lucas para lá. Inclusive em Mateus eu achei algo bem interessante, muito interessante. Mateus 15, não me lembro o versículo agora, tem que lembrar. Mas, por que é interessante que eu achei? Geralmente é um versículo muito bom para os homens, né? Os homens são sempre um pouquinho mais avacalhados com os requisitos, né? Chega em casa com fome, o que faz na maioria das vezes? O que faz? O que faz quando chega com fome lá?
Mas vai lá, lava a mão ou vai direto pegar alguma coisa para comer? Homem não faz muito isso? No trabalho, quem chegou alguma coisa, vai lá. Nós temos um irmão mecânico aqui, né? Não sei se o mecânico é assim, que o mecânico vai não ter jeito. Mas se bobear, até com a mão cheia de graxa, pega ali e come. Mas o homem não é assim? Mas você sabia que a Bíblia nos defende? Em Mateus 15. Ai, gente, esqueci o versículo. A Bíblia fala que nós não precisamos lavar a mão. O que contamina é o que sai, não é o que entra. A Bíblia fala assim. Mas nesse plano de leitura anual nós passamos por ele. Relembramos ali coisas muito importantes sobre personagens que tiveram segunda chance e não souberam aproveitar a segunda chance. Lembramos de Judas. Judas, o Senhor falou que queria que Judas ficasse até ele voltar. Ele ficou? Não, ele tirou a própria vida. Se ele fica até Jesus voltar, ele ia entender que Jesus já tinha o perdoado, ele não ia tirar a própria vida e ele podia ter uma história diferente. Só que quando ele viu ali que ele tinha feito com que sangue inocente se derramasse, o que ele fez? Tirou a própria vida. A Bíblia diz em João capítulo de número 18, falando, sobre uma pessoa que teve uma nova chance. Também já tive inúmeras novas chances, né? Inúmeras. Diz assim, João 18, 25. Simão Pedro estava ali e esquentava-se. E disseram, pois, não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse, não sou. E um dos seus servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Então veja bem, Pedro ele estava esquentando um foguinho, estava frio. Provavelmente era uma época fria naquele lugar. E ele se esquentava, se aquecia em um fogo estranho. Fogo que não era para ele estar ali, porque a Bíblia nos adverte a não estar à roda dos escarnecedores. Ele tinha que estar ali? Não tinha. Ele não tinha que estar. Mas é interessante quando nós damos um passo atrás em Marcos 14, 25, 14, 27 na verdade. Marcos 14, 27. Vou pegar do 27 um pouquinho. Jesus ele vai avisar a Pedro, que Jesus ele sempre nos avisa antes que a gente faça algo indevido.
e Jesus vai avisar. E Pedro, ele se achava forte demais. Pedro se achava muito de Deus, vamos dizer assim. Muitas vezes a pessoa ela se acha de Deus demais e ela busca a Deus e vigia de menos. E nós temos que buscar a Deus e vigiar demais, porque é assim que nós permanecemos firmes e fortes diante dele. Porque tentações, problemas, situações para nos tirar da presença de Deus tem e terá todos os dias. Todos os dias. Eu sou mais de Deus do que alguém, não tenho que pensar assim. Lembra daquele momento em que os discípulos perguntavam entre si qual deles será que era o principal? Aí, se eu não me engano, João e Tiago, que eram irmãos, né? Se eu não me engano, os dois que perguntam para Jesus se podia um ficar no trono à esquerda e o outro à direita. E Jesus responde para eles que quem quisesse ser o primeiro tinha que servir todos. Quer ser o primeiro? Serve todo mundo. É por isso que nós temos que nos preocupar em estar aqui em lugar de servo. Servir outras pessoas. Eu aprendi a ouvir uma frase do mestre Camilo, era nosso líder estadual aqui, isso é muito tempo atrás, mais de 10 anos que eu escutei. Ele dizendo: olha, quem não serve, este não serve. É até engraçado, né? Está parecendo aquelas frases da Dilma. Mas aquele que não serve, esse não serve. Porque para a gente servir para Deus, nós temos que estar disponível para servir as outras pessoas aqui na terra. Quer ser servo de Deus? Sirva a todo mundo. Aí nós seremos servos verdadeiros. E aqui a Bíblia diz em Marcos capítulo 14, versículo 27. E disse Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. E vocês já perceberam a verdade que tem nisso aqui? Já perceberam? Jesus, ele falava dele. Mas pense na igreja normal, tradicional, a igreja que nós temos hoje. Eu vou falar uma coisa que eu acredito que 99% aqui não sabe. Mas vocês sabiam que há muitos anos atrás teve uma igreja da graça aqui em Mariana, próximo ao seu Lava Jato, próximo à sua empresa. Vocês sabiam? Sim ou não? Então acho que ninguém sabia. E essa igreja ela já estava com 60 pessoas. Eu não sei até hoje quem que era o abençoado que fazia a reunião, porque me falaram que era um casal de Ponte Nova. Isso aí foi uma pessoa que era membro da igreja que falou comigo. Hoje está na igreja quadrangular porque a igreja fechou. E essa pessoa, ela se envolveu com alguém aí e teve um filho. E a igreja acabou. Quem que o diabo feriu? Feriu o pastor. Ele entrou no pastor, o pastor acabou com a igreja. Jesus, ele fala que ele seria ferido. Não é isso que ele diz? O vento já mudou minhas páginas aqui, eu já nem sei onde eu estava mais. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Agora, nós vamos lá porque aconteceu com Pedro. Pedro, ele já estava na roda dos escarnecedores, se aquecendo em fogo estranho,
e negando Jesus. Mas o que Jesus tinha dito? Jesus já tinha dito que eles iam dispensar. Quantas vezes acontece algo que faz com que a pessoa desanima? Muitas vezes ela fica esperando assim que vai conseguir algo, mas aquilo não vem do jeito que ela quer. Porque muitas coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer. Porque boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Então vai acontecer do jeito que Deus quer que aconteça. E aquele homem, ele fez igualzinho Jesus falou que ele ia fazer. Versículo 28. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse que, com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Só que aí vieram ferir Jesus. E o que eles fizeram? Dispersaram. Muitas coisas vão acontecer em muitos momentos para tentar nos dispersar, para tentar nos tirar da presença de Deus. Só que nós temos sempre que lembrar um detalhe: a salvação, ela é individual. Eu já vi pessoas falar assim: eu saí da igreja porque tal pessoa está lá na igreja e eu vim fazendo isso. Eu falei: mas você não tinha que ter saído, você tinha que ter ficado firme e orar por ele. Porque o nosso ponto é orar pelas pessoas que estão em dificuldade. Nós temos que nos concentrar sempre em olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Agora eu fico imaginando eu acho que quando você é negado por alguém, você não fica triste? Eu já vi gente triste que encontrou com alguém que fingiu que não conhecia. Como dizia o cantor famoso aí, o Roberto Carlos: esse cara sou eu. A pessoa ficou na igreja, enquanto ela na rua não estava na igreja, vou toda alegre em direção a ela para cumprimentar, ela vira e atravessa. Pensa, né? Ela vira e atravessa. Quando ela chegou na igreja, ela tinha uns 8 anos. Um doce de menina. Um doce. Pensa numa menina. Então ela cresceu junto com a gente na igreja. Super carinhosa. Chegava, cumprimentava ao entrar, sair. A gente cresceu naquela convivência. Daí a pouco a mãe dela parou de ir, enquanto ela na rua, ela finge que não me conhece. Fingiu que não me conhece. Passava poucos dias depois, eu encontro ela de novo. Não deu tempo dela fingir que não me conhece. Só que ela estava ela estava de uma forma que eu vi por que ela fingiu que não me conhecia. Hoje tem que orar muito por ela. Muito. Porque hoje ela só está envolvida com o que é errado. Agora eu fiquei triste de uma pessoa fingir que não me conhecia. Imagina Jesus, o seu discípulo. Imagina Jesus, o seu discípulo, fingir que não conhecia. Como que ele não ficou triste? Mas Jesus ele já sabia. Porque quando Jesus viu as falas de Pedro, Jesus ele já disse: nossa, mas esse aí está orgulhoso.
sabe de nada. Ele precisa ter o orgulho dele quebrado. E o que é interessante, né, que Pedro, ele passa muitas situações. E a gente percebe, entre aspas, que Pedro, ele era uma espécie de líder. Pedro era uma espécie de líder entre os demais. Ele falava, vamos fazer aquele povão. Eu lembrei de uma coisa boa aqui. Já que eu sou uma espécie de líder de vocês, vamos fazer um churrasco? Não tem nada a ver com a mensagem, não. E aqui mostra o ponto ali que Pedro, ele havia se afastado de Jesus. Jesus, ele manda que aquele povo ficasse ali quietinho, tranquilinho, até serem revestidos de poder. E quando que eles seriam revestidos de poder? Quando Jesus ressuscitasse, seria revestido de poder e partiriam em fazer a obra. Esse era o ponto. E esse era o combinado ali de Jesus com eles. E o que eles fizeram? Eles resolveram voltar para a vida antiga. João capítulo de número 21. João capítulo 21. Versículo 1. Diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outras vezes aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo do barco, e naquela noite nada apanharam. Mas olha para você ver que interessante. Jesus havia dito para ele que ele, daquele dia em diante, seria pescador de homens. E ele resolve pescar uns peixinhos. Mas não era para ele estar pescando. Você já percebeu que tem coisa que você tenta fazer que não dá certo? Tem coisa que a gente tenta fazer que dá errado. Mas sabe por que dá errado? Porque não era para a gente estar fazendo. Aí as coisas dão errado. Era para Pedro estar pescando? Não era. Mas por que não era? Porque Jesus falou que ele não ia pescar. Não, pastor, mas depois Jesus mandou ele pescar certíssimo. É aí que é o ponto. Nós temos que preocupar em fazer o que Jesus manda a gente fazer. Porque se a gente não fizer, vamos fazer igual Moisés. Moisés, fere a rocha, ok. Feriu, sei lá. Moisés, fala com a rocha. Ele foi lá e feriu a rocha. Mas ele tinha que ter falado. Nós temos que ser detalhista com o que Deus fala. Porque é nos detalhes que Deus, ele opera em nossa vida. Nós temos que ser detalhista de ponto a ponto. Ser fiel nos dízimos e ofertas, ser fiel nas idas aos cultos. A gente tem que ser fiel. Eu não vou não porque está chovendo. Então, beleza, está chovendo? Não posso ir na igreja porque está chovendo, mas eu não posso fazer mais nada porque está chovendo. Então, eu vou ficar na cama até amanhã para ver se dá sol.
Porque muitas vezes a gente não é fiel para poder buscar a Deus, mas a gente faz as outras coisas normalmente. Teve um dia que a pessoa falou para mim: pastor, eu estava indo para a igreja, caiu um chuvão. Eu falei: engraçado. Ela já falou comigo que saiu debaixo de chuvão, que molhou a roupa e foi trabalhar molhado. Mas para ir na igreja não pode. Muitas vezes a pessoa não é fiel. Pedro, ele deixa ali de ser fiel. E mais uma vez ele desobedece. Um pouquinho à frente, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhes: apacenta meus cordeiros. Tornou a segunda vez dizer: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhes a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu-se, porque por ter lhe dito pela terceira vez, ama-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Diga glória a Deus. Olha para você ver. Eu não sei se isso acontece com você, mas não é ruim quando a pessoa pergunta para a gente a mesma coisa? Você sabe quando a pessoa te pergunta, e ela te pergunta em seguida: mas você tem certeza? Não gera uma dúvida na gente? Pergunta uma vez, pergunta duas vezes, na terceira vez a gente já responde bem chateado, responde: você fez isso? Não, não fiz. Mas você fez? Não, não fiz. Você fez? Já falei que eu não fiz, né? Pois é, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes. Agora, tem alguma ligação de eu ter perguntado 3 vezes? Porque quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Jesus fez com ele, não fez com Jesus. Só que ele nem percebeu, talvez, né? E ele ficou triste. E eu acho que no momento que a Bíblia fala que ele entristeceu, foi aquele momento que ele falou: Jesus perdeu a confiança em mim. Acho que foi esse momento que ele entristeceu. Mas Jesus dá para ele uma nova chance, e Jesus diz para ele, para que ele apacente as suas ovelhas. O que leva Jesus? O que leva Pedro a negar Jesus? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Provérbios 3, 5. Ou é 3, 6, 3, 5? Provérbios capítulo 3, versículo 5, isso mesmo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E conhecendo em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Por que levou Pedro errado? Ele confiou nele mesmo. Se nós confiarmos em nós mesmos, estamos sujeitos a muitos erros e falhas. A nossa confiança, ela sempre tem que estar em Deus. Nossa confiança sempre tem que estar em Deus. Deus, Ele vai nos dar uma nova chance? Vai. Se a gente negar a Jesus, Ele vai nos dar uma nova chance? Vai. Se a gente desobedecer e fazer o que Ele falou que não era para fazer, Ele vai dar uma nova chance? Vai também.
dia que o tempo acaba. E se o tempo acabar antes da gente arrepender para ter a nova chance, aí vai ser fogo e enxofre, perdição eterna. Então, qual deve ser a nossa preocupação? Nossa preocupação deve ser em procurar a não negar Jesus de jeito nenhum da nossa vida. Eu me lembro de um rapaz, esse rapaz estava conversando sobre fazer a obra. E é engraçado, né, que é diferente de muitas. Qual que é o primeiro ponto da pessoa quando começa a pregar? As pessoas veem que ela, muitas vezes é chamada de pastor, né? Muitas vezes é chamada de pastor, mas ela não falava para ninguém que ela pastoreava. E ela não falava para ninguém que era crente. Não falava. De certa forma, o que ela fazia? Negava a Jesus. Mas ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha. Até me lembrei de um caso, né? Aí ele participava de algo, mas não era algo ilegal não. Mas ele participava de algo que ele não contava para ninguém que ele era pastor. E ele era tratado de qualquer jeito naquele meio. Um belo dia, vai com ele um rapaz. Esse rapaz com ele, na verdade eram mais pessoas, mas aquele rapaz pensa numa pessoa que respeitava ele. E aquele pessoal ficou observando aquele rapaz com ele. Aí um dos caras foi nele, falou aqui, mas ele é pastor? Ele falou, é. Vocês respeitam ele muito. Ele falou, nossa, sim, porque ele é um grande homem de Deus. O cara pegou o telefone, mandou para o pastor e falou para ele, a partir de hoje, o seu respeito aqui vai ser diferente. Porque nós vimos como você é tratado por aquelas pessoas. Mas por que ele não era respeitado antes? Porque ele negava Jesus. Ele não falava que ele era de Jesus. E o problema é que muitas vezes acontece com a gente. Será que todo mundo no trabalho da gente sabe que a gente é de Jesus? Ah, se eu falar que eu vou na igreja, eu vou ser zoado. Tem gente que pensa assim. Se eu falar que eu vou na igreja, eles vão me zoar. Vão falar que eu sou careta. Nós não temos que negar Jesus. Nós temos que ser amados por Ele e amar Ele acima de tudo e de todas as coisas. Amém, gente? Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Querido, amado, poderoso, eterno Pai. Meu Deus, nós sabemos, meu Pai, o tanto que o Senhor é bom. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor faz maravilhas no nosso meio. Pai, nós sabemos que através de Ti, meu Deus, nós vamos vencer, Pai. Através de Ti nós vamos crescer. Nós sabemos, Pai, que o Senhor nos... Pai, nós vivemos só para o Senhor, meu Deus. Meu Deus, o que nós queremos é cada passo, cada dia, Senhor. Meu Deus, não queremos fazer igual Pedro, Pai. Não queremos ficar negando ao Senhor, meu Deus. Não queremos voltar a fazer aquilo que o Senhor pediu para não fazermos mais, Pai, não. Meu Deus, o que nós queremos é fazer a Tua vontade. Meu Deus, o que nós queremos é Te servir. O que nós queremos, Pai, é estar diante do Senhor, é estar diante da Tua presença. Pai, o que nós queremos, meu Deus, oh meu Deus, é buscar a Tua face. Meu Deus, o que nós queremos, meu Pai, oh meu Deus, é caminhar diante de Ti, Senhor, é caminhar diante da Tua presença. Pai, por isso nós clamamos ao Senhor. Aleluia, Senhor. Sim, meu Deus, nesta manhã, meu Pai, nós estamos aqui, meu Pai, com o nosso coração sedento, meu Pai, cheio de fome de buscar a Tua presença. Meu Pai, que nesta manhã, meu Pai, essas pessoas que aqui se encontram, meu Pai, elas venham sair daqui diferente, meu Pai. Meu Deus, que elas
ser batizada com teu Espírito, Senhor. Meu Pai, nós queremos, meu Deus, tão somente te adorar, te glorificar. Meu Deus, nós precisamos, meu Pai, ser santo o tempo todo, meu Pai. Meu Deus, quebra, meu Pai, nos quebra, nos faz um vaso novo na tua presença. Meu Deus, que nós viemos, meu Deus, ter um coração